Bom dia, bom domingo. Hoje vamos gravar Gênesis 36, Jó 36 e Marcos 8. Gênesis 36 pela Torá. Os descendentes de Esaú. Esta é a história da família de Esaú, que é Edom. Esaú casou-se com mulheres de Canaã, com Ada, filha de Elon, o Hitita, e com Olibama, filha de Aná e neta de Zibeão, o Efeu. E também com Basemate, filha de Ismael e irmã de Nebaiote. Ada deu a Esaú um filho chamado Elifaz. Basemate deu-lhe Reuel. E Olibama deu-lhe Jeús, Jalão e Corá. Esses foram os filhos de Esaú que lhe nasceram em Canaã. Esaú tomou suas mulheres, seus filhos e suas filhas, e todos os seus de sua casa, assim como seus rebanhos, todos os outros animais e todos os bens que havia adquirido em Canaã, e foi para outra região, para longe do seu irmão Jacó. Os seus bens eram tantos que eles já não podiam morar juntos. A terra onde estavam vivendo não podia sustentá-los, por causa dos seus rebanhos. Por isso Esaú, que é Edom, fixou-se nos montes de Seir. Este é o registro da descendência de Esaú, pai dos Edomitas, nos montes de Seir. Estes são os nomes dos filhos de Esaú: Elifaz, filho de Ada, mulher de Esaú, e Reuel, filho de Basemate, mulher de Esaú. Estes foram os filhos de Elifaz: Temã, Omar, Zefô, Gaetã e Kenaz. Elifaz, filho de Esaú, tinha uma concubina chamada Tímina, que lhe deu um filho chamado Amaleque. Foram esses os netos de Ada, mulher de Esaú. Estes foram os filhos de Reuel: Naate, Zerá, Samá e Mizá. Foram estes os netos de Basemate, mulher de Esaú. Estes foram os filhos de Olibama, mulher de Esaú, filha de Aná e neto de Zibeão, os quais ela deu a Esaú: Jeús, Jalão e Corá. Foram estes os chefes dentre os descendentes de Esaú. Os filhos de Elifaz, filho mais velho de Esaú: Temã, Omar, Zefó, Kenaz, Corá, Gaetã e Amaleque. Foram estes os chefes descendentes de Elifaz em Edom, eram netos de Ada. Foram estes os filhos de Reuel, filhos de Esaú: os chefes Naate, Zerá, Samá e Mizá. Foram estes os chefes descendentes de Reuel em Edom, netos de Basemate, mulher de Esaú. Foram estes os filhos de Olibama, mulher de Esaú: os chefes de Jeús, Jalão e Corá. Foram estes os chefes descendentes de Olibama, mulher de Esaú, filho de Aná. Foram estes os filhos de Esaú, que é Edom, e esses foram os seus chefes. Os descendentes de Seir. Estes foram os filhos de Seir, o Oreu, que estavam habitando naquela região: Lotã, Zobal, Zibeão e Aná, Dizon, Ezer e Dizã. Esses filhos de Seir foram chefes dos Oreus no território de Edom. Estes foram os filhos de Lotã: Ori e Emã. Tímina era irmã de Lotã. Estes foram os filhos de Sobal: Alva, Manaate, Ebal, Sefô e Onã. Esses foram os filhos de Sibeon: Aiá e Aná. Foi este Aná que descobriu as fontes de águas quentes no deserto, quando levava para pastar os jumentos de Zibeão, seu pai. Estes foram os filhos de Aná: Dizon e Olibama, a filha de Aná. Estes foram os filhos de Dizon: Endã, Esbá, Itrã e Querá. Estes foram os filhos de Ezer: Bilã, Zavá e Acã. Estes foram os filhos de Dizã: Uz e Arã. Estes foram os chefes dos Oreus: Lotã, Zobal, Zibeão, Aná, Dizon, Ezer e Dizã. Esses foram chefes dos Oreus, de acordo com suas divisões tribais na região de Seir. Os reis e os chefes de Edom. Estes foram os reis que reinaram no território de Edom antes de haver rei entre os israelitas. Belá, filho de Beor, reinou em Edom. Sua cidade chamava-se Dinabá. Quando Belá morreu, foi sucedido por Jobabe, filho de Zerá, de Bosra. Jobabe morreu e Uzã, da terra dos Temamitas, foi o seu sucessor.
Uza morreu e Hadad, filho de Bedade, que tinha derrotado os midianitas na terra de Moabe, foi o seu sucessor. Sua cidade chamava-se Avit. Hadad morreu e Samlá, de Mesreca, foi o seu sucessor. Samlá morreu e Seul, de Reobote, próximo ao Eufrates, foi o seu sucessor. Saul morreu e Baal-Hanã, filho de Acbor, foi o seu sucessor. Baal-Hanã, filho de Acbor, morreu e Hadad foi o seu sucessor. Sua cidade chamava-se Paú, e o nome de sua mulher era Metabel, filha de Matred, neta de Mesaabe. Esses foram chefes descendentes de Esaú, conforme os seus nomes, clãs e regiões: Timna, Alva, Getete, Olibama, Elá, Pinom, Kenaz, Temã, Mibzar, Magdiel e Irã. Foram esses os chefes de Edom, cada um deles fixou-se numa região da terra que ocupam. Os edomitas eram descendentes de Esaú. Ok, uma parte mais histórica da Bíblia. E é legal que sempre essas partes históricas parecem historinhas, mas depois a arqueologia vai confirmando, né? Jó 36. Eliú justifica a Deus. Prosseguiu ainda Eliú e disse: Espera-me um pouco e mostra-te-ei que ainda há razões a favor de Deus. De longe trarei o meu conhecimento e o meu Criador atribuirei a justiça. Porque na verdade as minhas palavras não serão falsas, contigo está em um que tem perfeito conhecimento. Eis que Deus é muito grande, contudo a ninguém despreza, grande é em força e sabedoria. Ele não preserva a vida do ímpio e faz justiça aos aflitos. Do justo não tira os seus olhos, antes então com os reis do trono. Ali os assenta para sempre, e assim são exaltados. E se estão presos em grilhões, amarrados com cordas de aflição. Então lhes faz saber a obra deles e suas transgressões, porquanto prevaleceram nelas. Abre-lhes também os seus ouvidos para a sua disciplina e ordena-lhes que se convertam da maldade. Se ouvirem e o servirem, acabarão seus dias em bem, e os seus anos em delícias. Porém, se não ouvirem, a espada serão passados e expirarão sem conhecimento. E os hipócritas de coração amontoam para si a ira, e amarrando-os, ele não clamam por socorro. A sua alma morre na mocidade, a sua vida perece entre os impuros. Ao aflito livra da sua aflição, na sua opressão se revela aos seus ouvidos. O pecado de Jó impede a bênção divina. Assim também te desviará da boca da angústia para um lugar espaçoso, em que não há aperto, e as iguarias da tua mesa serão cheias de gordura. Mas tu estás cheio do juízo do ímpio. O juízo e a justiça te sustentam. Porquanto há furor, guarda-te de que não sejas atingido pelo castigo violento, pois nem com resgate algum te livrarias dele. Estimaria ele tanto tuas riquezas? Não, nem ouro, nem todas as forças do poder. Não suspires pela noite em que os povos sejam tomados do seu lugar. Guarda-te e não declines para a iniquidade, porquanto isso escolhes-te antes que a aflição. Eis que Deus é excelso em seu poder. Quem ensina como ele? Quem lhe prescreveu o seu caminho, ou quem lhe dirá, tu cometestes maldade? Lembra-te de engrandecer a sua obra que os homens contemplam. Todos os homens o veem, o homem a enxerga de longe. Eis que Deus é grande, nós não o compreendemos, e o número dos seus anos não se pode esquadrinhar. Porque faz miúdas as gotas das águas, que do seu vapor derramam a chuva, a qual as nuvens destilam e gotejam sobre o homem abundantemente. Porventura pode alguém entender as extensões das nuvens e os estalos da sua tenda? Eis que estende sobre elas a sua luz e encobre as profundezas do mar. Porque por estas coisas julga os povos e lhes dá mantimento em abundância. Com as nuvens encobre a luz e ordena não brilhar, interpondo a nuvem. O que nos dá a entender o seu pensamento, como também ao gado acerca do temporal que sobe. Muito bem, aqui ainda os amigos de Jó falando. Agora vamos para Marcos capítulo 8, aqui pela Bíblia de Ave Maria.
Segunda multiplicação dos pães. Naqueles dias, como fosse novamente numerosa a multidão e não tivesse o que comer, Jesus convocou os discípulos e lhes disse: Tenho compaixão deste servo. Já há 3 dias perseveram comigo e não tenho o que comer. Se os despedir em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho. Em alguns deles vieram de longe. Seus discípulos responderam-lhe: Como poderá alguém fartar-los de pão aqui no deserto? Mas ele perguntou-lhes: Quantos pães tendes? 7, responderam. Mandou então que o povo se assentasse no chão, tomando 7 pães, deu graças, partiu-os e entregou-os a seus discípulos para que os distribuíssem e eles os distribuíssem ao povo. Tinham também alguns peixinhos. Ele os abençoou e mandou também distribuí-los. Comeram e ficaram fartos, e aos 2 pedaços que sobraram levantaram 7 cestos. Ora, os que comeram eram cerca de 4.000 pessoas. Em seguida, Jesus os despediu. E, embarcando depois com seus discípulos, foi para o território de Dalmanuta. Os fariseus reclamam um prodígio a cautelar-se deles. Vieram os fariseus e puseram-se a disputar com ele e pediram-lhe um sinal do céu, para pô-lo à prova. Jesus, porém, suspirando no seu coração, disse: Por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo, jamais lhes será dado um sinal. Deixou-os e seguiu de barca para a outra margem. Aconteceu que eles haviam se esquecido de levar pães consigo. Na barca havia um único pão. Jesus advertiu-os: Abre os olhos, acautelai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles comentavam entre si que era por não terem pão. Jesus percebeu-o e disse-lhes: Por que discutes por não teres pão? Ainda não tendes refletido nem compreendido? Tendes, pois, o coração insensível? Tendo olhos não vedes e tendo ouvidos não ouves? Não vos lembrais mais? Ao partir eu os 5 pães entre os 5.000, quantos cestos recolhestes cheios de pedaços? Responderam-lhes: 12. E quando eu parti os 7 pães entre os 4.000 homens, quantos cestos de pedaços levantastes? 7, responderam-lhes. Jesus disse-lhes: Como é que ainda não entendeis? Cura de um cego. Chegando eles a Betsaida, trouxeram-lhe um cego, suplicando-lhe que o tocassem. Jesus tomou o cego pela mão e levou-o para fora da aldeia. Pôs-lhe saliva nos olhos e, impondo-lhes as mãos, perguntou-lhes: Vês alguma coisa? O cego levantou os olhos e respondeu: Vejo os homens como árvores que andam. Em seguida, Jesus lhes impôs as mãos nos olhos e ele começou a ver e ficou curado, de modo que via distintamente de longe. E mandou para casa, dizendo-lhes: Não entres nem mesmo na aldeia. Pedro proclama sua fé em Jesus. Jesus saiu com seus discípulos para a aldeia de Cesareia de Filipe. Pelo caminho perguntou-lhes: Quem dizem os homens que eu sou? Responderam-lhe os discípulos: João Batista, outros Elias, outros um dos profetas. Então perguntou-lhe Jesus: E vós, quem dizeis que eu sou? Respondeu Pedro: Tu és o Cristo. E ordenou-lhes severamente que a ninguém dissessem nada a respeito dele. Primeiro anúncio da paixão. E começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem padecesse muito, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e pelos escribas, e fosse morto, mas ressuscitasse depois de 3 dias. E falava-lhes falava-lhes abertamente dessas coisas. Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo. Mas voltando-se dele, olhou para os seus discípulos e repreendeu a Pedro. Afasta-te de mim, Satanás, porque teus sentimentos não são os de Deus, mas os dos homens. Em seguida, convocando a multidão juntamente com seus discípulos, disse-lhes: Se alguém que quer seguir, renuncie-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Porque o que quiser salvar a sua vida, irá perdê-la, mas o que perder a sua vida, por amor de mim e do Evangelho, irá salvá-la. Pois que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua vida? Ou que dará o homem em troca da sua vida? Porque se nessa geração adúltera, o pecador, alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os seus santos anjos. Amém.